Devo ou não devo usar o Premium Process? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica com a gente. Bem, recentemente foi implementado o Premium Process para o visto B2NW. E desde fevereiro de 2023 as pessoas têm essa opção de aplicar o Premium Process. Antes disso, o processo 2021, 2022 demorava cerca de um ano para o formulário I-140 ser aprovado ou não. Então, essa opção que começou no início desse ano possibilitou aí os processos EB2NW serem concluídos em até 45 dias. O formulário do Premium Process se chama I-907 e ele pode ser mandado junto com o processo, com o formulário I-140 e todo aquele processo, ou ele pode ser mandado separadamente. Após você receber o número do seu processo do I-140, você pode enviar o I-907 para solicitar o Premium Process. Lembrando que sempre o pagamento da taxa do Premium Process do I-907, esse pagamento ele tem que ser feito separadamente. Então, vai precisar de um formulário para o I-140 e um formulário para o I-907. A taxa do I-140 ela é $700 e a taxa do Premium Process do I-907 são $2.500. Então, independente se você mandar junto ou separado, precisa de ter 2 formulários. Observe que sua decisão pode demorar em até 45 dias, mas são 45 dias do calendário da UCIS. Não são dias úteis nem corridos, são 45 dias do calendário da UCIS. Pode ter uma pequena variação, mas é praticamente o nosso calendário normal. Então não estranhe se às vezes demorou 50 dias, mas existe algo que eu preciso de falar nesse vídeo. Mas antes disso, lembre-se de se inscrever no nosso canal, de dar aquela curtida e encaminhar para aquela pessoa que precisa dessa informação. É importante vocês saberem que o Premium Process só afeta a primeira parte do processo EB2NW. Sim, o processo EB2NW ele é dividido em 2 partes. A parte onde a gente envia o formulário do I-140 e ele é aprovado ou não. E existe a segunda parte do processo, onde é uma parte mais burocrática, que vai conferir certidões negativas, vai conferir exames médicos, vai ser marcada a entrevista. O Premium Process só vai afetar essa primeira parte, a decisão do formulário I-140. Isso é muito importante. Após a aprovação do processo, você que aplicou o Premium Process vai entrar na fila como qualquer outra pessoa. Então, está aí a questão. Por que aplicar o Premium Process? Já vou explicar para vocês. Mas antes, você precisa entender que o Premium Process não vai fazer diferença na segunda parte do processo, porque a quantidade de emissões do Green Card são determinadas pelo Congresso Nacional. Atualmente, a gente está com 140 Green Cards disponíveis para o Employment Based, que são os vistos EB, tá? Então, existem 140 mil Green Cards disponíveis para esse tipo de visto, onde está incluído o EB2NW. Então, essa segunda fase é a fase onde vai travar um pouco pelo Visa Bulletin, que vocês sempre ouvem falar. Justamente porque tem um limite de Green Card que pode ser emitido. Então, independente se foi aplicado o Premium Process ou não, você vai precisar de aguardar a sua data ficar corrente no Visa Bulletin. Ou seja, hoje, em outubro de 2023, estão correntes os processos que entraram antes de julho de 2022. Então, só vai poder ser emitido visto, ou seja, o Green Card, de quem aplicou antes de julho de 2022. Após essa data, as pessoas, mesmo com o I-140 aprovado, mesmo com o Premium Process, vão precisar de aguardar a data sair no Visa Bulletin. Por isso que a gente sempre faz um acompanhamento de perto do tal do Visa Bulletin. Agora, existe muita pergunta relacionada ao Premium Process. E a principal dela é: se eu aplicar o Premium Process, eu corro o risco de ter uma RFE? Ou quem aplica o Premium Process tem mais risco de receber uma RFE? Bem, o que eu vou falar aqui é baseado em impressões.
Eu não estou falando baseado em dados e estatísticas, eu estou falando em impressões. E parece que o Premium Process dá mais RFE. Eu estou falando com base em impressões, por favor. Porque o que acontece? Às vezes o oficial não consegue definir o seu processo em 45 dias, às vezes ele não consegue analisar, são muitos processos. Então, a RFE é uma forma do oficial que está analisando o processo parar essa contagem de 45 dias e ganhar, de certa forma, um tempo, tá? Não estou falando que todos os processos que têm Premium Process vão ter RFE, não, nada disso. Tem processos que eu já vi decidir em 3 dias com o Premium Process. Então, não significa que o seu processo, se aplicou o Premium Process, terá RFE. Mas a impressão que nós temos é que realmente a aplicação do Premium Process gera um pouquinho mais de RFE. E a pergunta principal desse vídeo: devo ou não aplicar o Premium Process? E a resposta é: você precisa de observar algumas situações. Primeiro, você precisa de observar se a sua data, a data da Priority Date, a data que você entrou com o processo, ao CIS recebeu o seu processo e gerou um número. Se essa data, ela está corrente no Visa Bulletin. Porque aí sim, você aplicando o Premium Process, você vai conseguir acelerar o seu processo, vai conseguir ter sua entrevista e vai conseguir mais rápido a emissão do Green Card, porque você já vai estar corrente no Visa Bulletin. Outra situação que você precisa de observar. Eu tenho $2.500 disponíveis para conseguir acelerar a primeira fase do meu processo? Essa é uma pergunta importante. Talvez esses $2.500, se você não tem necessidade de uma resposta rápida, vão fazer diferença no momento da sua mudança. Então você tem que pensar bastante nisso. Outra observação que você tem que fazer: eu realmente preciso de uma resposta rápida do meu formulário I-140? Olha, algumas pessoas precisam. E eu vou falar aqui um caso muito importante. A pessoa que tem algum dependente, às vezes é um filho, que vai completar 21 anos, ela precisa de uma resposta rápida. Ela precisa de uma resposta rápida para saber se ela precisa de apelar ou se ela vai tentar aplicar novamente o processo em caso de uma negativa. Então, uma pessoa que tem um dependente que vai fazer 21 anos, talvez seria interessante o Premium Process, para ela ter uma resposta rápida do processo e ela saber quais vão ser as próximas estratégias com relação ao processo dela. Ou, se a pessoa entrou com o processo, já está com a data corrente lá no Visa Bulletin, talvez seja interessante o Premium Process, porque ela vai conseguir já ter uma resposta e já vai conseguir passar para os próximos passos do processo, porque a data dela já está corrente no Visa Bulletin. Se a pessoa já está morando aqui nos Estados Unidos e ela precisa de ter uma definição rápida do processo dela, porque existem pessoas que estão aqui nos Estados Unidos como estudante, por exemplo. Ela precisa de saber se o processo dela vai ser aprovado ou não, para saber se ela vai pedir uma renovação do visto de estudante ou ela vai ter que arrumar outra estratégia para ela permanecer nos Estados Unidos. Então, uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos, com o status válido, por exemplo, quer saber se o EB2NW dela vai ser aprovado, para ela saber quais serão as próximas estratégias dela relacionada ao visto, talvez seja interessante a aplicação do Premium Process para ela ficar mais segura do que fazer para manter o status. Então, como vocês podem ver, são muitos detalhes que devem ser observados para a gente falar se realmente é interessante ou não a aplicação do Premium Process. Óbvio, cada caso deve ser analisado separadamente e você tem que ficar atento aos detalhes. Se você quiser uma ajuda para mentoria na primeira fase, para montagem do seu processo, entre em contato comigo. Eu tenho uma mentoria completa aqui no link abaixo que vai te ajudar a entrar com o seu processo. Se você quer uma ajuda para a segunda fase ou algum outro tipo de visto, você precisa entrar em contato no Visto Especial, www.vistoespecial.com.br, que nós podemos te ajudar também. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de se inscrever para continuar por dentro de todas as informações relacionadas ao visto americano. Um abraço!